Imagina só, um computador menor que um livro, capaz de rodar programas pesados, editar vídeos em 4K, jogar os games mais recentes e ainda consumir menos energia do que um desktop comum. Parece mágica, não é? Mas não é. É engenharia de ponta, tecnologia de altíssimo nível e processos industriais minuciosos. Hoje, você vai descobrir como nasce um mini PC mais poderoso que muitos computadores grandes que temos em casa ou no escritório. E aqui vai uma promessa. Se você ficar comigo até o final, vai entender todos os bastidores de como essas máquinas compactas são fabricadas, desde o desenho de uma placa-mãe minúscula até os testes de desempenho que desafiam a lógica do tamanho. Vai ver que por trás de cada mini PC existe uma linha de produção que mais parece uma coreografia de precisão, onde nada é por acaso. Agora, antes de mergulharmos nesse universo fascinante, já aproveita para se inscrever no canal As Fábricas e deixar o seu like. Isso ajuda muito a continuar trazendo conteúdos exclusivos sobre como as maiores indústrias do mundo transformam ideias em produtos que mudam o nosso dia a dia. Mas vamos ao que interessa. Você já se perguntou como um computador tão pequeno consegue ter tanto poder? A resposta começa lá atrás, no projeto inicial. Tudo nasce em laboratórios de design eletrônico, onde engenheiros enfrentam o maior desafio: encolher os componentes sem perder potência. Aqui não existe espaço para erro. Cada milímetro conta. O coração de um mini PC é a sua placa-mãe. Enquanto uma placa de desktop pode ocupar quase todo o interior de um gabinete, no mini PC ela precisa ser comprimida em uma fração desse espaço. Isso exige técnicas avançadas de microeletrônica, onde camadas de circuitos são empilhadas como um sanduíche ultra fino. Cada trilha de cobre, cada microchip precisa estar na posição exata para garantir o fluxo perfeito de energia e dados. Mas não é só a placa que importa. O processador, a memória e até mesmo o sistema de refrigeração precisam ser adaptados. Afinal, você não pode colocar um cooler enorme em um espaço tão pequeno. Então, como resolver? As fábricas recorrem a sistemas de refrigeração inteligentes, ventiladores ultracompactos, dissipadores de calor em alumínio usinado com precisão e até tubos de calor semelhantes aos usados em notebooks gamers. É um jogo constante entre temperatura e performance. Nas linhas de produção, robôs de alta precisão colocam os chips diretamente sobre a placa. O processo, chamado de SMT, Surface Mount Technology, é um dos segredos da compactação. Essas máquinas conseguem posicionar milhares de componentes microscópicos por hora, com uma margem de erro praticamente nula. Em seguida, tudo passa por fornos especiais de solda, onde o calor gruda os componentes no lugar certo. E aqui entra um detalhe curioso. Cada placa passa por inspeções automáticas com câmeras de altíssima resolução. Elas escaneiam cada conexão, cada ponto de solda para garantir que não exista nenhum defeito invisível ao olho humano. Isso é essencial, porque em um mini PC não há espaço para redundância. Se um único ponto falha, todo o sistema pode ser comprometido. A primeira etapa, portanto, é transformar o projeto em realidade física, uma placa compacta, robusta e pronta para receber os demais componentes. Mas isso é apenas o começo. Nos próximos passos, veremos como processadores, memórias e sistemas de armazenamento são integrados, como cada peça é testada individualmente e como essas pequenas máquinas conseguem entregar tanta potência. E aqui a história fica ainda mais interessante, porque o que parece apenas montagem de peças é, na verdade, uma dança de precisão entre homens e máquinas. Uma fábrica de mini PCs funciona como um organismo vivo. Cada setor tem um papel específico, cada trabalhador e cada robô se move em harmonia para dar vida ao que, para muitos, parece impossível. No próximo capítulo, você vai acompanhar em detalhes como esses componentes são montados e testados até se tornarem um mini PC capaz de rivalizar com grandes desktops. E eu garanto, você vai se surpreender com a tecnologia escondida em cada etapa. Agora que já entendemos como nasce o coração de um mini PC, vamos avançar para a parte que realmente transforma aquela placa cheia de circuitos em uma máquina completa. Essa é a fase de montagem e integração, onde cada componente entra em cena para formar o pequeno gigante da tecnologia. Primeiro, o processador. Ele é selecionado com extremo cuidado porque precisa equilibrar duas características essenciais:
alto desempenho e baixo consumo energético. Enquanto um desktop pode se dar ao luxo de usar chips maiores e mais quentes, o mini PC exige modelos especialmente projetados para a eficiência. Aqui entram processadores da linha mobile, derivados de notebooks, mas turbinados com tecnologias que os aproximam de CPUs de desktops. São pequenas obras de arte da engenharia fabricadas em escalas nanométricas. Depois vem a memória RAM. Ao contrário de computadores grandes, onde se pode instalar módulos robustos e expansíveis, no mini PC as fábricas optam por versões compactas, chamadas de SODIMM, as mesmas usadas em laptops. Esses módulos são soldados ou encaixados de forma precisa, garantindo que mesmo em um espaço mínimo o usuário tenha desempenho suficiente para multitarefas pesadas. O armazenamento também é um ponto fascinante. Antigamente, um disco rígido ocuparia quase todo o espaço do gabinete. Hoje, os mini PCs utilizam SSDs M.2, NVMe, pequenas placas que lembram um chiclete, mas que armazenam centenas de gigabytes ou até terabytes com velocidades impressionantes. É essa revolução no armazenamento que permitiu aos mini PCs alcançar patamares de desempenho que antes pareciam impossíveis. E como tudo isso é mantido sob controle? Aqui entra o sistema de refrigeração, talvez o maior desafio do design. As fábricas desenvolvem dissipadores em alumínio de alta densidade, combinados com ventoinhas de perfil ultra fino. Em alguns modelos mais avançados, são usados heat pipes, tubos metálicos preenchidos com líquido que absorvem e redistribuem o calor de forma inteligente. É quase como ter um sistema de refrigeração de notebook gamer, mas em escala ainda menor. Na linha de produção, cada etapa é monitorada por sensores. Quando a placa recebe o processador, um braço robótico aplica a pasta térmica com precisão milimétrica. Isso garante que o calor seja transferido de forma eficiente para o dissipador. Em seguida, a ventoinha é instalada e conectada ao circuito de controle de temperatura. Se a pasta ou o encaixe estiverem fora de posição, o sistema automaticamente interrompe a montagem e envia a peça para a inspeção. Não há espaço para falhas. Mas não pense que o processo termina aí. Antes de ser fechado no gabinete, cada mini PC passa por uma bateria de testes rigorosos. Máquinas especiais simulam diferentes cenários, desde um uso leve, como navegar na internet, até situações extremas, como renderizar vídeos em alta resolução por horas seguidas. Sensores medem a temperatura, o consumo de energia e até o nível de ruído emitido pela ventoinha. Se algum parâmetro ultrapassar o limite definido, o aparelho é rejeitado. Outro detalhe impressionante é o teste de impacto. Como muitos mini PCs são usados em ambientes corporativos ou até transportados com frequência, eles precisam resistir a vibrações e quedas leves. Por isso, as fábricas colocam os aparelhos em plataformas que simulam trepidações constantes, como se estivessem dentro de um carro em movimento. Isso garante que nenhum componente se solte e que o produto chegue ao usuário final totalmente confiável. Depois de aprovados nos testes, os mini PCs seguem para a etapa de acabamento. É quando o gabinete entra em cena. Aqui, o design é tão importante quanto a eficiência. A carcaça geralmente é feita de ligas metálicas ou plásticos de alta resistência, moldados em linhas de injeção de precisão. Cada peça é polida, inspecionada e montada, para que o produto tenha não apenas potência, mas também um visual moderno e minimalista. Afinal, quem compra um mini PC também busca estilo. É nesse ponto que os fabricantes inserem portas USB, HDMI, Thunderbolt e conectores de rede. Tudo isso é organizado em um espaço reduzido, lembrando um verdadeiro quebra-cabeça tecnológico. Cada milímetro do gabinete é aproveitado. É por isso que, quando você olha para um mini PC, parece que não há espaço sobrando, e, de fato, não há. E não podemos esquecer da conectividade sem fio. Antenas Wi-Fi e Bluetooth são embutidas diretamente na placa ou acopladas ao gabinete, permitindo que esses aparelhos se conectem ao mundo sem a necessidade de cabos. Muitas vezes, essas antenas são invisíveis, escondidas dentro da carcaça para não comprometer o design externo.
Ao final desse processo, temos um mini PC que, mesmo cabendo na palma da mão, é capaz de entregar potência comparável à de muitos desktops de mesa. E isso não é exagero. Alguns modelos suportam até placas gráficas externas, transformando-se em verdadeiras máquinas de edição e jogos. O que vemos até aqui é apenas a base da produção. No próximo capítulo, vamos descobrir como esse avanço tecnológico está moldando o futuro da computação e como essas pequenas máquinas estão mudando o jeito que usamos tecnologia em casa, no trabalho e até em grandes empresas. Você vai entender por que os mini PCs não são apenas um produto de nicho, mas sim o prenúncio de uma revolução. Chegamos ao ponto mais revelador da nossa jornada. Como um mini PC, tão pequeno e compacto, consegue superar até mesmo muitos desktops tradicionais? A resposta está em uma soma de fatores que vão muito além da simples miniaturização. O primeiro segredo é a integração inteligente. Enquanto um desktop é formado por peças modulares que ocupam bastante espaço, o mini PC aposta na compactação. Tudo é planejado para conversar entre si: processador, memória, armazenamento, sistema de refrigeração e até a fonte de energia. Essa harmonia garante que o desempenho seja extraído ao máximo, sem desperdícios. O segundo ponto é a tecnologia de ponta nos semicondutores. Hoje, processadores e GPUs são fabricados em escalas de 7 nanômetros ou menos, o que significa que bilhões de transistores cabem em chips minúsculos. Essa evolução é o que permite aos mini PCs entregar tanta força de processamento em um corpo reduzido. E o terceiro pilar é a eficiência energética. O consumo controlado não é apenas um detalhe, ele é a chave. Um desktop tradicional, com componentes maiores, precisa de muito mais energia e refrigeração para funcionar. Já os mini PCs foram pensados para fazer mais, gastando menos. Isso não só reduz custos para o usuário, mas também contribui para a sustentabilidade, um tema cada vez mais central no mundo tecnológico. Agora, pare um instante e pense. Se há alguns anos precisávamos de grandes torres para rodar programas pesados, hoje podemos colocar toda essa potência em um dispositivo que cabe na mochila. Imagine o que o futuro reserva. Com a chegada da inteligência artificial embarcada, dos avanços no armazenamento quântico e da computação em nuvem cada vez mais acessível, os mini PCs podem se tornar o coração da revolução digital. E aqui está a grande reflexão. A tecnologia não está ficando apenas menor, ela está ficando mais próxima de nós. Esses aparelhos compactos permitem que empresas montem escritórios inteiros com economia de espaço, que criadores de conteúdo editem vídeos de qualquer lugar e que estudantes tenham acesso a máquinas poderosas sem precisar de grandes investimentos. Em outras palavras, o mini PC não é apenas uma inovação, é um símbolo de democratização tecnológica. Mas, apesar de todo esse avanço, existe também o lado humano. Atrás de cada mini PC fabricado, existe um time de engenheiros, técnicos, designers e operadores de fábrica que dedicam horas para que cada detalhe funcione com precisão. Esse esforço coletivo mostra que, mesmo na era da automação, o talento humano continua sendo a engrenagem essencial de toda indústria. E agora eu quero saber de você. Já imaginou substituir o seu computador por um mini PC? Você acha que esses pequenos gigantes realmente podem dominar o futuro da informática ou ainda prefere os tradicionais desktops? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque esse é um debate que só vai crescer nos próximos anos. Se você curtiu essa viagem pelo mundo das fábricas, já sabe, inscreva-se no canal As Fábricas, ative o sininho e deixe o like para apoiar nosso trabalho. Aqui, toda semana, você descobre os bastidores de como nascem os produtos que usamos no dia a dia, desde alimentos e veículos até as mais avançadas tecnologias. E claro, não pare por aqui. Se esse tema te fascinou, recomendo que você assista também ao nosso vídeo sobre como os notebooks gamers são fabricados, onde mostramos outra linha de produção igualmente impressionante. Porque, no fim das contas, entender como as coisas são feitas é como abrir uma janela para o futuro. E no futuro, os mini PCs serão muito mais do que apenas máquinas.
Eles serão ferramentas indispensáveis para um mundo cada vez mais conectado, veloz e inteligente. As fábricas, mostrando o que está por trás da tecnologia que move o mundo.